6h58. Esse recado é para você, mamãe. Você tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ou conhece alguém que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar? Ligue para Alfa Prev 81 98751 0398. Você pode vir a receber até 4.000. Mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente. Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar para Alfa Prev 81 98751 0398. Esta empresa não presta serviços de advogado. Internet de qualidade com ultra velocidade você só encontra aqui. A rede Denet Telecom é tecnologia de ponta, proporcionando a você uma melhor conexão para navegar nas redes sociais, assistir aquele filme e compartilhar os melhores momentos. A rede Denet Telecom é autorizada pela Anatel. Internet de qualidade para você. Faça sol ou chuva, é você conectado. Rede Denet tem atendimento e manutenção com excelência. E rede fibra ótica é rede Denet Telecom. Contrate pelos números 99108-8231 ou 99204-4109. Rede Denet, conectando você ao mundo. E aí, ainda não escolheu a escola para o seu filho estudar? Faça uma visita e conheça uma das melhores estruturas de escolas particulares da cidade. Escola Dinâmica, há mais de 20 anos oferecendo educação de qualidade, com uma equipe de profissionais qualificada, salas climatizadas, ótimo espaço para recreação. E agora com espaço para educação infantil, o Dinâmica Kids, para crianças a partir de 1 ano, com opção de ensino integral. Aulas de inglês e espanhol, dança e música. Escola Dinâmica, infantil, fundamental e médio. Telefone 8137318340. Educando para a cidadania. Conectada com o futuro. Conectada com você. Demarlos Tecidos e Aviamentos, com grandes sortimentos em tecidos lisos e estampados, como microfibra, tactel, fio torcido e cotton, elásticos de microfibra para calcinhas, tules lisos e estampados, rendas largas e estreitas, além de grandes variedades em aviamentos para a sua confecção. Rua Olavo Bilac, 183, na Coab, fone 081-3731-0560. Demarlos Tecidos e Aviamentos, essa é a sua loja. O lugar perfeito para o seu lazer. Atenção Santa Cruz e região, o Centro Esportivo Pele Bronzeada agora está com 3 societies e 1 quadra. Vem para o Centro Esportivo Pele Bronzeada você também praticar esportes e saúde. Reserve o seu horário. Contato 993-740900. Centro Esportivo Pele Bronzeada, a melhor área de esportes e lazer da região. Centro Esportivo Pele Bronzeada. Começa agora, na Santa Cruz FM, o programa. Ó Cruz FM, o programa. Ó Cruz FM, o programa. Hora da notícia. Tudo do mundo policial que acontece em Santa Cruz e região. O cotidiano de nossa cidade. As reivindicações e reclamações do ouvinte e muito mais agora. No A Hora da Notícia. Leno Silva. Em Santa Cruz do Capibaribe, 7h02. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Bom dia, hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Programa Hora da Notícia, uma enxurrada de informações no seu rádio e nas redes sociais. O meu parceiro, meu companheiro de bancada, como é o nome dele, Júnior? Leno Silva. Beto Melo. É ele, Beto Melo. Bom dia, meu querido. Bom dia, Leno. Isso, estava fechado o microfone, né?
Ah, não foi eu que fechei não, meu querido. Bom dia, Leno Silva. Bom dia, Júnior Lino. Bom dia, internautas, ouvintes da 98,5. Começa agora muitas informações no seu rádio, através das suas redes sociais. Até às 8 horas da manhã, você muito bem informado aqui na Rádio Santa Cruz FM. Nos botões eletrônicos, ele que deixou o microfone fechado, Júnior Lino. Bom dia. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva. Nosso programa Hora da Notícia tem o apoio de Nenel da Shark. Preço baixo todo dia na Central de Feiras e Mercados, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, o melhor salgadinho da região. Rua Maria do Socorro, Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. O contato é o 9188-4343. Conosco também Atacadão do Boa Vistense Atacado, em 3 lojas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, uma em Jataúba e outra em São Domingos. Lugar de se comprar barato é no Atacadão do Boa Vistense Atacado. Panificadora Bela Vista, pães quentinhos de manhã e à tarde, com certeza o melhor pão da cidade. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. WhatsApp 9150-6376. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Eu quero falar de Sam Mármores e Granitos. Desse o seu estabelecimento comercial com mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Avenida Bela Vista, 1560, na saída para o nosso querido distrito de Poço Fundo. Eu falei na Sam Mármores e Granitos. Quitanda, aqui frutas e verduras, sua horta perto de você. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Não confunda. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Avenida 22 de Abril, no Bela Vista. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da Notícia. Leno Silva. Confira as manchetes que serão transformadas em notícias a partir de agora. Polícia Civil do Estado de Pernambuco faz orientação sobre os cuidados que as pessoas devem tomar para usar agências bancárias. Aqui no nosso programa você vai conhecer os números da pandemia em Pernambuco. Elemento leva 30 segundos para furtar automóvel em Santa Cruz do Capibaribe. É fake, mensagem que Caixa bloqueou parcela do auxílio para quem comprou eletrodomésticos. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe confirma mais 2 casos do coronavírus. Traficante é preso durante a operação policial em Garanhuns. Popular encontrado morto na zona rural aqui de nossa cidade. Homem é preso com moto roubada em Angelim. Brasil tem 600 registros de óbitos em 24 horas. Policial militar lotado na companhia de Lagedo está desaparecido. Governo reforça combate ao tráfico de drogas e contrabando. Motoristas de aplicativo são detidos com 60 quilos de maconha em São Caetano. Policial mata filho de 9 meses e atira na própria vida após término de relacionamento. Elementos armados roubam carro no loteamento Dourado em Lagedo. Grave acidente entre 2 carros mata mulher, marido e filhos. Jovem assassinado no bairro Santo Onofre, em Palmares. Polícia Federal destrói 57 mil pés de maconha no sertão do estado de Pernambuco. Homem morre após acidente na 232 em Pesqueira. Homem é preso transportando 12 quilos de pasta base de cocaína na BR-428 na cidade de Petrolina. Bandidos trocam tiros com a PM durante assalto em Macaparana. Polícia Militar prende mais 11 quilos de maconha também em Petrolina. Em Salgueiro, homem é detido com faca e por ameaçar pessoas em fila da Caixa Econômica Federal. Jovem é morto quando jogava dominó com os amigos. Bombeiros impedem homem transtornado de se jogar de telhado em Parnamirim. Homem é morto a tiros em Passira. Também fechando aqui, 4 mulheres são mortas na Paraíba em menos de 24 horas. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Hora da notícia. Leno Silva. 7h09, 7h09. Beto, tudo bem? Tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. O que chama a atenção é os altos números de mortes, né? Então vamos com os números da pandemia aqui em Pernambuco. Pernambuco confirmando mais 58 mortes e 462 pacientes com a Covid-19. O estado tem agora 749 óbitos e 9.325 casos do novo coronavírus. E vale destacar que em reunião o governo de Pernambuco está querendo decretar o verdadeiro lockdown, né, no estado, como foi citado ontem por Leno aqui no programa. Isso. Pode se estender por outras cidades. Ontem eu escutando um especialista em saúde, para algumas cidades, por exemplo, como Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, cidades que já se observa alguns casos, né? Então requer mais cuidados. Eu fico imaginando, por exemplo, quando foi flexibilizado na última segunda-feira para que as pessoas pudessem comercializar ou fazer entregas de mercadorias aqui em Santa Cruz, e foi observado que muitas pessoas foram realmente para as margens da PS 160 para vender os seus produtos. Para vender. Era realmente só para ser feito as entregas. Isso. Vai pegar muita gente de surpresa se o prefeito Edson, que já acabou citando que possivelmente Santa Cruz do Capibaribe pode realmente também entrar numa lockdown, enfim, pressionar mais um pouco as pessoas para que fiquem mais em casa, e aí com já a intervenção também da polícia militar já agindo de outra forma, vai complicar muito essas pessoas que não sei se realmente botaram a carruagem em frente aos bois, né? Veja, é claro que a gente, quando está preparando para hoje, no caso, né? Ontem à noite, a gente vasculhando em busca de informações. Se eu não estou equivocado, na Paraíba as aulas já foram, né, adiadas, ainda mais. Já foram para 1º de junho. Ou seja, praticamente mais um mês, né? Segurando para não liberar. Ou seja, Campina Grande ou todo o estado da Paraíba não é diferente de Pernambuco, de Santa Cruz, enfim, não é assim? Então, se lá acontece, aqui evidentemente vai prorrogando também, né? E eu vejo, ou melhor, não vejo nenhuma possibilidade dessa flexibilização, pelo menos por enquanto.
Você falando nas aulas aí, em outras horas, eu acompanhando em notas que foram enviadas pelos próprios governos, principalmente dos 9 estados do Nordeste, e eu via e observava que João Azevedo, na Paraíba, e Paulo Câmara, eram aqueles governadores dos estados, na região Nordeste, que tentava arrochar coisa ali, não flexibilizar nada, né? Já temos informações também que Flávio Dino, no Maranhão, já decretou algumas lockdowns em algumas cidades, essas ações, essas operações, enfim. Então vamos esperar se Pernambuco realmente vai entrar dessa forma, mas que as pessoas fiquem atentas, que realmente você que está comercializando aqui em Santa Cruz pode realmente não sair mais de casa na próxima segunda-feira, quem sabe já. E é interessante que as pessoas tenham conhecimento que não é uma invenção de prefeitos, independente de ser Santa Cruz. Eu estou falando prefeitos, isso da capital, né, ao interior ou todas as cidades desse país. Esses decretos já é uma determinação, né, que vem da OMS, aí consequentemente passa pela União, aí o Estado decreta, o município tem que acatar e ainda tem a fiscalização do Ministério Público, né? A cidade que o prefeito entender, não, o pessoal tem que trabalhar, vamos abrir, pode saber que ele será enquadrado, né? A lei vai para cima dele com tudo. Estou falando de Ministério Público que força os municípios a fiscalizarem esses decretos. E quando você fala... Fazer valer. Verdade, e quando você fala em acatar a decisão dos municípios, principalmente nos municípios pequenos, né, que não tem hospital de campanha, o governo tem essa preocupação para não sublotar mais hospitais, tanto na capital como em outras cidades. E se pessoas vierem adoecer nesses municípios e não tiver um primeiro socorros ali, não ter que buscar esses grandes centros, então o governo tem que ter muito cuidado e os prefeitos, claro, têm verdadeiramente, como você falou aí, de acatar essa decisão. Só lembrando, Leno, que aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o prefeito Edson Vieira, durante um balanço semanal de enfrentamento do coronavírus, a Covid-19, divulgou mais 2 casos registrados em pacientes aqui no município. Segundo o gestor, as novas informações são de 2 senhoras com idades e situações clínicas não informadas. Com isso, o município totaliza 7 casos da Covid-19 em boletim divulgado na noite da última segunda-feira, mas que foi destacado ontem e informado em alguns bloggers aqui da cidade de forma oficial. No dia de ontem. Exatamente. Aproveitar e mandar um abraço aqui para Zezé Batista, está acompanhando o nosso programa, como de costume, todas as manhãs, ouvinte assídua. Dada Lucinaldo, do programa Agreste em Destaque, um abraço para você, meu querido. Joana Paula também está assistindo. O Dada disse: bom dia, radialista Leno Silva e Beto Melo, ligado nesse programa top. Abraçar também a Maria Sueli, lá na cidade de Betânia, também acompanhando o nosso programa. Roberto, eletricista, seu Augusto, o vendedor de machis aqui da Coab, já entrega raspadinho no capricho. É só você colocar no fogo e o tempero é de acordo com o que você, da forma como você gosta, como você quer. Vamos. Me ligando aqui, o nosso amigo mais uma vez, Rubenilson, junto com sua família, na cidade de Camalaú, no Cariri Paraibano, acompanhando o nosso programa pelas redes sociais. Falando na Covid, lembrando que o Brasil tem 600 registros de óbitos em 24 horas, chegando a 7.921 mortos. Yuri Hudson. O Brasil teve nesta terça-feira um número recorde de registros de mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, de segunda para esta terça, entraram no sistema 600 novas mortes pelo novo coronavírus. Apesar do número recorde de registros, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, chama a atenção de que nem todos os óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Das 600 mortes notificadas, 25 foram registradas nesta terça-feira, 51 na segunda e outros 48 óbitos no domingo, mas que só entraram no sistema agora. Todos os outros mais de 470 óbitos confirmados nesta terça são de outros dias. Destes 600 óbitos, 25 evoluíram para o óbito no dia de hoje, ou seja, morreram hoje. 51 morreram ontem.
Eu queria reforçar isso, porque isso tem saído toda vez dessa maneira, como se nas últimas 24 horas tivesse evoluído para o óbito tantas pessoas. Não é isso. São 600 pessoas que algumas já tinham falecido, lamentavelmente, em decorrência do coronavírus, e que estavam em investigação. Segundo dados do Ministério, nas últimas 24 horas foram registrados 6.935 casos da doença. No total, desde o início da pandemia, são 114.715 diagnosticados com Covid-19. Destes, 58.500 estão em acompanhamento e mais de 48 mil já se recuperaram da doença. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Hora da notícia, Leno Silva. São 7 horas mais 18 minutos, 7h18, abraçando aqui o Rogério Marcelino e Laelson, é pai e filho, lá no Cruz Alto, um abraço. Alô, Mary. Deixa eu falar aqui dos nossos colaboradores, Bento. Eu começo falando da Quitanda aqui, frutas e verduras, sua horta perto de você. Frutas, verduras, gêneros alimentícios, queijo, charque, picolé, sorvetes e utilidades para a sua cozinha. E você sabe que é a quitanda mais completa da cidade. Aqui, frutas e verduras. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, é a principal do São Miguel. Então, não confunda. Conosco, Atacadão do Boa Vistense Atacado. Olha, carne bovina, fraldinha, 1 quilo, 15,99. Lá você vai encontrar também peito de frango congelado, quilo, 6,99. Feijão carioca super grão, 1 quilo, 6,49. Limpa casa, perfume. Olha, você vai pagar 900 ml e levar 1 litro para casa por apenas R$ 4,99. Na Rua Alexandre, Maestro Alexandre, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, você encontra o Atacadão do Boa Vistense Atacado, ao lado da Igreja São Cristóvão, na Rua Capitão Pedrosa. Aí sim, ambos endereços no centro de nossa cidade, em Jataúba e São Domingos, Atacadão do Boa Vistense Atacado. Panificadora Bela Vista, pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, queijo coalho, queijo manteiga, é do que você gosta, de primeiríssima qualidade, frios, festivas e materiais para higiene, material de limpeza. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento, o melhor pão da cidade com certeza você encontra lá, cedinho, logo às 6 horas, está aberta a padaria com aquele pãozinho quentinho, crocante, uma delícia. À tarde, a partir das 3h15, 3h30, o pão chegando também para o seu café. Então, Panificadora Bela Vista, o WhatsApp é o 9150-6376. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, no Bela Vista. Sam Mármores e Granitos, com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americana. Faça já o seu orçamento sem compromisso. Vá até a Avenida Bela Vista, 1560, bem na saída para Poço Fundo. Deixe o seu estabelecimento comercial, o seu ambiente, o seu escritório, a sua casa com muito mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. São 7 horas mais 21 minutos, 7h21. Inúmeras pessoas no Brasil estão compartilhando a falsa informação de que a Caixa bloqueou a segunda parcela do auxílio emergencial para aqueles que usaram o dinheiro para comprar eletrodomésticos ou eletrônicos pela internet. A mensagem falsa apresenta a marca da Caixa e diz que mais de 187 mil CPFs foram bloqueados e que essas pessoas não receberão o auxílio. Na verdade, a mensagem, além de ser falsa, causa angústia em milhares de pessoas. No momento tão difícil que o povo brasileiro passa, ainda existem pessoas sem o menor pudor para compartilhar notícias falsas. Lembramos que antes de colocar para frente esse tipo de mensagem, é importante fazer uma consulta breve no site confiável. Antes de ir para os apoios, 2 destaques aí. Essa questão da segunda parcela já foi passada pelo próprio governo. Não vai liberar a segunda parcela enquanto não pagar a primeira, para não superlotar
as agências bancárias. Já imaginou se liberar a segunda parcela hoje do auxílio? Então. Imagina as filas como é que vão vai ficar. dar uma amassadinha, mas está garantido essas 3. E quando se fala em milhares de pessoas, eu acredito que são milhões de pessoas que se preocupam, né, verdadeiramente com a não vinda do auxílio emergencial. Daqui a pouco vamos destacar que o homem foi encontrado morto na zona rural aqui de nossa cidade. O dinheiro está na sua mão, você faz o que você quiser. Depois, se faltar o arrozinho, você cozinha o celular, cozinha um tablet, né? Faz uma sopa de um relógio, enfim. E é bom as pessoas que estão comprando eletroeletrônico ter bastante cuidado. O governo está lançando notas que aquelas pessoas, claro que tem pessoas que, por exemplo, aí como é que o governo conseguiu identificar que eu comprei um celular com R$600? Ele vai com o seu CPF, se você não recebeu, se o CPF não está cadastrado, ele vai observa que aquela loja, você entrou com o registro ali do seu CPF, foi comprado um aparelho celular, uma televisão, enfim, que essas pessoas serão cortadas as informações que recebemos. Daqui a pouco também destaque: traficante é preso durante a operação policial em Garanhuns. Se o fato aconteceu, está na hora da notícia. Centro Educacional Ludos, a única escola da cidade com princípios cristãos na proposta pedagógica. Centro Educacional Ludos, forte no ensino, sólido nos valores. Conheça nossas instalações. Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. JCL Casa e Construção. Você conhece e sabe a diferença. Vai construir? Vai reformar? Compre tudo lá, com preços e condições de pagamentos especiais. No primeiro andar, você vai encontrar uma grande variedade em utilidades domésticas, presentes para todas as ocasiões. Inclusive, uma seção completíssima só de presentes para a criançada. Vale a pena conferir. JCL Casa e Construção, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril, bairro Bela Vista. Telefone 3731-2966. Em Caruaru, Nova Caruaru, Avenida Transatlântico, número 13. O telefone é o 3719-3290. Horário diferenciado nos finais de semana. Sábado, das 8 às 16. E no domingo, das 8 às 13 horas. Aqui frutas e verduras fresquinhas todos os dias. Gêneros alimentícios e utilidades para o seu lar. Queijos de primeiríssima qualidade, charque e calabresa. Aqui frutas e verduras, atendimento nota 1000. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 709, no São Miguel. Banana, manga, caju, acerola, jaca, coco verde, melancia, coentro, pimentão, cebola, alho, salsinha, alface, beterraba, cenoura. O que eu esqueci de dizer tem. O que você quer também tem. Aqui frutas e verduras, na principal do São Miguel, número 709. Hora da notícia. Leno Silva. São 7 horas mais 25 minutos. Abraçando aqui o Jackson Rodrigo, também acompanhando a nossa live, o nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Alô, Zé da Onça. Zé da Onça ou Zé da Farinha? Também deve estar ouvindo a gente lá no Dona Liga. Dona Regina, um abraço para você também. 7 horas e 26 minutos. A Polícia Civil do Estado de Pernambuco nos últimos dias tem se deparado com diversos casos de crimes praticados dentro e fora de agências bancárias. Aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe e nas cidades vizinhas da região, como por exemplo a cidade de Toritama. Como essa modalidade criminosa em alta, as organizações criminosas inovam a cada dia ao diversificar suas atuações, ampliando as atividades criminosas. Essa reportagem vem esclarecer à sociedade de Santa Cruz do Capibaribe e demais cidades vizinhas algumas formas de prevenção que o cidadão deve tomar na hora de buscar um serviço na agência bancária e não cair em golpes. Agora vale ressaltar, e alguns áudios são vinculados em redes sociais, principalmente no WhatsApp, que é de imediato, que pessoas estão sendo vítimas tanto principalmente fora das agências, né? Tem que se ter muito cuidado na realidade. São filas enormes, mas ali tem pessoas ali aos redores que estão querendo se aproveitar dessa situação, como diz a matéria aqui da própria Polícia Civil. Só de olho, esperando a hora de dar o bote feito com uma cascavel no tronco de um juazeiro. Eu queria que essas pessoas se solidarizassem, fossem solidárias, né?
Pelo menos nesse período. E que continuasse, que a pandemia mudasse até para essas pessoas que cometem atos ilícitos. Rouba o pai, rouba a mãe, rouba os irmãos. Oh, meu Deus. Faz tudo isso, imagina quem está lá fora. Pelo amor de Deus. É complicado, né? Eu não queria nem acreditar nisso. Um elemento suspeito de praticar tráfico de drogas na cidade de Garanhuns foi preso ontem durante uma operação coordenada pelo delegado Paulo Bicalho da 8ª Delegacia do DENARC. Para dar cumprimento à operação policial, o delegado contou com a participação de policiais da 22ª Delegacia de Homicídios e militares do 9º Batalhão. Na ocasião, foi preso em flagrante o ex-presidiário Leandro Gonzaga, de 26 anos, elemento já conhecido da polícia pelas mesmas práticas criminosas. Ainda segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu numa residência na rua Noêmia Ramos Azevedo, nas proximidades da Caixa d'Água, na Coab 2. Segundo o delegado Bicalho, foi desenvolvido um trabalho investigativo e na manhã de ontem foi realizada uma campana, sendo possível flagrar movimentação da venda de droga na residência de número 130 na referida rua. Naquele momento foram abordados 2 indivíduos, sendo um de 16 anos e outro de 15. Eles estavam na frente da residência investigada. Com eles foram encontradas algumas porções de maconha. Durante revista aos adolescentes, o Leandro Gonzaga correu para o interior da residência após visualizar a presença dos policiais, mas não obteve êxito na empreitada, sendo capturado no quarto da casa, tentando se esconder debaixo da cama. Aperto do estupume. Com o criminoso, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38 com 5 munições intactas. Ao ser indagado sobre o restante da droga, ele informou que estava escondida no interior de um fogão na cozinha da referida casa. Peraí, era droga ou era uma pizza lá no forninho, né? Então, assim os policiais, ao verificar as informações repassadas, encontraram 1 quilo de maconha prensada. No quarto, onde o meliante tentou se esconder, foi encontrado um valor em espécie de R$ 2.550 e mais 18 big-bigs de maconha. A ocorrência foi encaminhada à delegacia do DENARC, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito para Leandro Gonzaga. Os menores foram liberados. Roberto. Para mim, a criatividade dessas pessoas eram para ser usadas de outra forma. Né? Com certeza. Não cansamos de dizer isso. Se a sabedoria das pessoas fosse realmente para o bem... Já imaginasse uma pessoa como essa aí? Certamente estaríamos vivendo no paraíso. Mas veja aqui, os garotos foram pegos com maconha. Aí, libera. Sim, TCO. Libera. Termo circunstanciado de ocorrência. Libera. Aí, o que é crime? Peraí, a maconha... Peraí, antes de você voltar para você explicar o que é crime, foi pego o que com esses menores? Maconha. Sim, mas a quantidade. Não fala de quantidade. Não, porque algumas porções de... E aí depois fala 1 quilo, né? Depois fala 1 quilo, né? Que foi encontrado na residência. Onde era que esse garoto estava? Onde era que esses garotos estavam? Aonde eles foram pegos? Onde eles foram apreendidos? Na frente de uma boca de fumo. Isso não significa nada, não caracteriza nada. Aí você vai perguntar onde é que os pais desses garotos estavam. Gente, falar em pai de garoto, você tocou num assunto interessante. Se não cuidar da criancinha, né, de bebê a chegar na sua pré-adolescência, enquanto você tem condição de ditar as regras dentro de casa e dizer que na sua casa você manda, na sua casa sua mãe, ou melhor, a esposa manda, né? Mas depois que tudo que o menino faz é bonito, é bom, é divertido, é criança que diz palavrão, o pai fica achando que aquilo é uma sabedoria.
Por ele estar aprendendo a falar, Por mas... ele estar aprendendo a falar e já dizendo palavrão. Se diverte pra caramba. É nesse período que tem que tomar conta dessa criança para ele crescer um grande cidadão, um bom cidadão. Aí depois que ele passa dos 10, 12 anos e com a rédea solta, aí evidentemente que o controle é mais complicado, certamente. Eu tenho destacado muito também, Leno, por exemplo, que os pais às vezes acabam sendo omissos, né? Porque, na realidade, um garoto de 14, 15 anos, ele não trabalha, vamos levar em conta que o mesmo não trabalha, ele vive em casa. Vai ter chegado com algum produto em casa e, às vezes, o pai não toma conhecimento de onde aquele produto está vindo, né? E depois ele traz outro, vai para a casa de outra pessoa, às vezes dorme na casa de um colega, os pais ainda não tomam conhecimento do fato. Pessoa? Porque eu acompanho tantos casos, já acompanhei na delegacia aqui, que quando o pai chega... A primeira mão fica surpreso porque não sabia que o filho estava praticando algo ilícito e passa para a polícia. E às vezes tentam minimizar a situação, tentando fazer o trabalho da polícia e aconselhar dentro da delegacia. Cuidado, viu? Quando chegar na delegacia, o trabalho é da polícia. A polícia não vai querer intervenção de pais lá dentro da delegacia, apesar do constrangimento que você vai passar lá dentro de ter seu filho retido, detido ou apreendido, mas o trabalho lá é da polícia e a palavra do pai lá não vale mais não. O conselho é para se dar em casa, viu? Ou antes ou depois, agora durante não, viu? Abraçando aqui o Bunda Rica, o Reinaldo Silva, bom dia meu amigo, está acompanhando a nossa live. Meu querido Silas Tenório, bom dia a todos. Bom Sempre dia acompanhando o Silas, né? Abração, viu, Silas? Silas Cabra bom. Silas Tenório está assistindo. Pedro Negrão, meu querido, está nos acompanhando. Acredito que lá em Vitória de Santo Antão, o homem que anda. Um abraço para você. São 7 horas mais 34 minutos, 7h34. Mais informações, deixa eu abraçar também Nita e Damião. Esse casal tá ligado conosco através das redes sociais, também lá na cidade de Camalaú. Nita disse que não perde, me parece, um só programa. Um abraço aí para nossa amiga Nita. Sempre quando a gente compartilha o link aqui, e vai compartilhando o link também para a tua página principal. Olha, um popular foi encontrado morto dentro de casa na sua residência na zona rural aqui de nossa cidade. O homem, identificado como Adelson Gomes de Souza, de 65 anos, sofria de problemas cardíacos e foi encontrado por um irmão em uma residência localizada às margens da PS 160, próximo a Poço Fundo. De acordo com as informações repassadas para nossa equipe, o homem provavelmente sofreu de um mal súbito durante a madrugada da última terça-feira. O corpo de Adelson Gomes foi retirado para uma equipe de funerária, encaminhado para nossa cidade e seguiu para sepultamento. Foi aquele caso de ontem, né? Foi, inclusive quero agradecer a Maria de Fátima, é nossa ouvinte lá de Poço Fundo, ela quem já nos chamou a atenção, nos passando essa informação de que realmente, né, teria esse corpo sem vida lá nas proximidades de Poço Fundo. Eu acho que a gente citou isso aqui, acredito que em primeira mão, porque não tinha nada ainda nos grupos, não tinha nada ainda nas redes sociais. Morto a esclarecer, Maria Fátima, né? Um abraço para você, a gente trazendo a matéria completa hoje. Quero abraçar também a Valdênia Gomes. Bom dia, Valdênia, lá no São Jorge. Um homem foi preso na cidade de Angelino Agreste de Pernambuco. Ele estava conduzindo uma motocicleta Honda Bis quando foi parado em uma blitz da Polícia Militar. A placa que estava na moto pertencia a outra moto de características diferentes. Foi realizada consulta através da numeração do chassi e descoberto que a moto era roubada. O elemento foi levado para a delegacia, autuado em flagrante, ficando a moto para ser devolvida ao seu legítimo proprietário. 7 horas 36 minutos. Entre os dias 27 de abril e a terça-feira, a Polícia Federal destruiu 57 mil pés de maconha e apreendeu 88 quilos da droga pronta para venda no sertão do estado de Pernambuco. Este é um resultado da operação Moçambê 2,
realizada pela PF, em parceria também com as polícias civis e militares, além do apoio do Corpo de Bombeiros. Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas do Rio São Francisco, na região do Orobó e Belém de São Francisco. A Polícia também Federal informou que, através da Delegacia de Salgueiro, vem promovendo ações de identificação consequente e a erradicação dos plantios de maconha no sertão de Pernambuco. As medidas fazem parte das estratégias adotadas pela Coordenação Geral de Prevenção à Repressão de Entorpecentes, o órgão central da Polícia Federal em Brasília, com o objetivo de reduzir a produção e a oferta de maconha na região. Fechando aqui a informação, de acordo com a Polícia Federal, caso os 57 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor diário para produzir 19 toneladas de drogas. Aumentou a apreensão de drogas no sertão. Estamos trazendo informações aqui diárias. A gente vem trazendo diariamente sempre esse tipo de notícia, né? Interceptação de carro, de pessoas conduzindo aí a droga já pronta, incineração das roças, né? Dos roçados de maconha, os agricultores ficando no prejuízo, os bichinhos lá, os empreendedores, enfim. Para quem realmente cede o terreno, paga também pelo crime, né? Às vezes nem cede, né? Ele acaba... Às vezes a área é grande, é verdade. O camarada não tem conhecimento, e se tem, também não tem condição de chegar lá e dizer: ei, fulano, não é plantar na minha terra não. Você acha que alguém às vezes chega... o plantio ia ser de outra coisa também, né? Aí chega e vai dizer: Beto, meu filho, você vai plantar maconha na minha... Você acha que alguém chega para um lavrador dessa natureza? Agora, Leno, eu não quero acreditar aqui que as pessoas num recanto daquele ali do estado, como Orobó, Cabrobró, Salgueiro, Petrolina, não saibam realmente o que é um pé de maconha e vários plantios que já foram colocados em prática ali. Medo, meu amigo, de denunciar e morrer o dono da terra. Também. Homem, não é assim, não é fácil como a gente imagina. É difícil. 7h39, Júnior, eu quero falar dos nossos colaboradores. Eu falo de Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e Shark de primeiríssima qualidade. Shark boa? Nenel da Shark tem. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Lembrando que a Central de Feiras abre no sábado, no domingo e na segunda-feira. Olha, deixa eu lembrar aqui as ofertas do Atacadão do Boa Vistense Atacado: farinha Lacta Nestlé tradicional, 210 gramas por apenas R$ 4,45. Lá você também encontra lava-roupa Ariel Clássico 700 ml por apenas R$ 6,99. Essas e outras ofertas você encontra no Atacadão do Boa Vistense Atacado, em 3 endereços, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, um em Jataúba e outra unidade em São Domingos. Lembrando que Alex está precisando de repositores, procurar uma de nossas lojas aqui na capital das confecções. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento. Vai precisar de salgadinhos? Vai fazer um lanche legal, gostoso, com o melhor salgadinho da região? Então você liga imediatamente 9188-4343. Ou então você vai à rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. E o Paulinho ainda aceita todos os cartões. Sam Mármores e Granitos, com especialidades em pias para cozinhas e banheiros, além de soleiras e balcão para cozinhas americanas. Faça já o seu orçamento sem compromisso com o nosso amigo Roberto, na Avenida Bela Vista, 1560, na saída para Poço Fundo, e deixe o seu estabelecimento comercial, sua casa, empresa, com muito mais sofisticação com os produtos da Sam Mármores e Granitos. Oficina Mecânica Alto Trevo, confiança acima de tudo. Peças, serviços e acessórios para o seu veículo. Faça revisão periódica no seu carro. Não espere ele quebrar, mas qualquer sinal de defeito, você já sabe. Oficina Mecânica Alto Trevo é do amigo Eronildo, você conhece, você confia. Está funcionando normalmente. Corra para lá. Alto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174, na entrada da cidade. Responsabilidade e credibilidade é aqui. Hora da notícia.
Leno Silva. 7h42. Meu querido Ivo Alves, um abraço. Adelma Souza, um abraço para você, minha querida. O cabo da Polícia Militar, Wagner Brito, está desaparecido desde a manhã de ontem. Não, desde a manhã da segunda-feira. Ontem foi terça. O policial saiu de casa, isso na cidade de Garanhuns, não foi mais visto e ele enviou uma mensagem de despedida para a família. Algo estranho está acontecendo. Wagner saiu em seu veículo Fiat Siena, cor bege, de placa KIF 9232. Até o momento ele não manteve contato, deixando a família e amigos preocupados. Qualquer informação que leve ao seu paradeiro deve ser informada através do 3761-8300 ou 9930-6632 ou então o 190. Estranho, né? Vale destacar que nessa ocorrência, nesse desaparecimento aí do policial, segundo informações, ele deixou uma mensagem para a irmã e pode haver aquela sensação da família como de uma despedida. Ele deixou, a informação que recebe é que ele deixou uma mensagem. Exatamente. Aqui diz também que ele deixou uma mensagem para a família, mas não diz para qual membro da família. Foi citado que para uma irmã, né? Então vamos aguardar. Tomara que ela apareça bem com vida. A foto foi mostrada aí na nossa live, o Wagner, lá da cidade de Garanhuns. Agora sabemos que policiais também sofrem muito, né? Essas pessoas quando deixam uma corporação e se aposentam, fica com um problema psíquico, né? Mas isso está tão novo para estar aposentado. Sim, mas o problema de depressão, Leno, atinge... Sim, eu estou dizendo o seguinte, esse está tão novo. Não, para ser aposentado não, estou falando... Para deixar assim, né? A questão é que nesse meio policial há muita depressão. Com certeza. Muita depressão. Vez por outra, a gente traz notícia de pessoas, né, de policiais que tiraram a própria vida. São seres humanos, vivem... Vamos ao intervalo. 7h44, daqui a pouquinho um jovem é morto a tiros quando jogava dominó em Bodogó. Daqui a pouquinho mais informações. Motoristas de aplicativos são detidos com 60 quilos de maconha em São Caetano. Hora da notícia. Panificadora Bela Vista. Pães, bolos, bolachas, biscoitos, salgadinhos, queijos, coalho e manteiga de primeiríssima qualidade, frios, estivas e materiais para higiene. Panificadora Bela Vista, preço baixo e ótimo atendimento. Faça seu pedido através do WhatsApp 9150-6376. A entrega é na hora, sem maçada e sem demora. Rua Maria Eunice Chagas, 593, esquina com a Rua do Cabana Clube, Bela Vista. Nenel da Shark, tudo em estivas, bebidas, cereais e charque de primeiríssima qualidade. Nenel da Shark, tradição de bom atendimento. Nas próximas compras, vá à Central de Feiras e Mercados de Santa Cruz do Capibaribe, nos boxes 21 e 22. Paraíso das Coxinhas, salgadinhos de qualidade para todo tipo de evento, seja qual for a ocasião. A melhor escolha é Paraíso das Coxinhas. Faça seu pedido, você que trabalha com bares, lanchonetes, restaurantes. O Paraíso das Coxinhas aceita todos os cartões. Anote o endereço: Rua Maria do Socorro Aragão Florencio, número 29, no São Miguel. Telefone 9188-4343. É promoção que você quer? A Auto Trevo faz. Durante todo esse mês de março, você tem 15% de desconto na limpeza do sistema de arrefecimento do seu veículo. É preço baixo como você só encontra na Auto Trevo. Promoção válida apenas para pagamento à vista. Auto Trevo, Avenida Prefeito Braz de Lira, 174 Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-2363. Você está ouvindo Hora da Notícia. Hora da informação em primeiro lugar. Leno Silva.
São 7h47, hora certa aí para Sandro Açúcar e sua esposa aí no Rio Verde. Um abraço para vocês. Olha, um jovem foi morto a tiros quando jogava dominó com amigos. O rapaz de 22 anos de idade foi assassinado quando jogava dominó na rua Francisco Luiz Gomes, na cidade de Bodocó, no sertão do estado de Pernambuco. Então, lamentavelmente, lembrando que o motorista, esse rapaz foi assassinado. Davi Salles Macedo foi abordado por elementos desconhecidos que já se aproximaram atirando contra a vítima num crime com características, claro, de execução. Os criminosos fugiram numa motocicleta preta e até agora não foram identificados. Nenhuma informação foi repassada pela polícia sobre a motivação e a autoria do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. 7h47, 2 motoristas de aplicativo, um de 27 e outro de 25 anos, e uma jovem de 19 anos foram detidos pelo transporte de 60 quilos e 600 gramas de maconha na madrugada de ontem, na BR-232 em São Caetano. O flagrante foi realizado durante uma ação de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma fiscalização no quilômetro 150 da rodovia quando abordaram um carro ocupado por um casal. Visivelmente nervoso, o motorista informou que havia ido visitar um primo em Custódia, sertão de Pernambuco. Inclusive, disse o nome desse parente. Preste atenção. Durante a abordagem, a equipe avistou outro carro que vinha atrás de um caminhão, aparentemente tentando se esconder da fiscalização. O veículo também foi parado e os policiais encontraram 2 sacos com maconha na parte de trás do veículo e logo em seguida mais 4 no porta-malas. O motorista se identificou e a equipe viu que o nome dele era justamente o mesmo do suposto primo informado pelo primeiro condutor. Veja, nesse momento, os policiais perceberam que o primeiro carro estava dando cobertura ao transporte da droga para informar sobre a fiscalização na rodovia. Os homens admitiram que trabalhavam como motorista de aplicativo e haviam sido contratados para realizar o transporte da droga do sertão para o Agreste. A passageira disse que era namorada do primeiro condutor e que não sabia do entorpecente, mas ela estava com o dinheiro pago pelo transporte. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. Eles podem responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa. Aí as pessoas perguntam por que tantos crimes de mortes, né? Por que tanta droga, né? E por que tanta droga? Mas quantas pessoas não são mortas por conta do tráfico? Por que tanta droga, né? Demais, demais. Aqui ninguém sabia de nada. Inocentes. Na realidade, quase não se sabe, né? E outra coisa inocente. Pode pegar de 5 a 15 anos de reclusão. Isso nunca na floresta, né? 7h50, 7h50. Um carro foi furtado aqui em Santa Cruz. Até então não é novidade não, essa questão de veículos levados, tanto através de assalto como de furto aqui na nossa cidade. Mas o fato que chama a atenção nessa matéria é que o popular, eu vou chamar de popular, para não chamar elemento, né? Levou esse veículo... Não, mas eu sou um elemento, você é um elemento. Claro. Júnior é um elemento, e nem nada que chama elemento. Com certeza. O mesmo levou 30 segundos para furtar esse veículo, aqui na capital das confecções. Segundo as informações, o automóvel Volkswagen Gol, de cor branco e placas KJJ 6580, estava estacionado na rua Vereador Severino Ribeiro da Silva, no centro de nossa cidade, quando o indivíduo, ainda não informado, se aproximou do carro, tentou abrir a porta do motorista, não conseguiu sem êxito. O que é que acontece? Ele conseguiu abrir a mala do carro e daí ficou fácil para abrir o veículo e acabar furtando desta localidade. Fato lamentável aconteceu aqui em Santa Cruz, mais um. Um veículo HB20 foi tomado de assalto no loteamento Dourado, na cidade de Lagedo. 3 bandidos armados no veículo Fiesta Prata
renderam o motorista quando ele trafegava pela localidade. O cidadão procurou a polícia local e comunicou o roubo. Porém, os bandidos não foram localizados, assim como o veículo que tem cor marrom e prata. Poxa, que carro é esse? Te dana, é um cabrita. São 7h52. Um homem foi morto no sítio Varjadas, na zona rural de Passira, aqui no Agreste, estado de Pernambuco. Passira, a Agreste, vítima, com certeza. Já foi uma vez em Passira, uma cidade bem interessante. Um abraço ao nosso amigo Ventura Silva, lá da cidade de Passira. Um abraço para o nosso amigo Ventura, que trabalhou em outras oportunidades conosco na Rádio Vale como narrador de futebol. O mesmo foi morto com disparos de arma de fogo, sendo Edson José de Melo Paraíso. O mesmo foi perseguido por elementos desconhecidos, sendo que a vítima tentou fugir dos criminosos, invadindo da sua casa, mas foi alcançado e morto dentro do imóvel. Até o fechamento da reportagem, a motivação do crime e a autoria, claro, não tinha sido ainda passado pela polícia. Sabemos que aqui mais um crime de morte será desvendado lá no município de Passira. Um rapaz foi assassinado no bairro Santo Onofre, na cidade de Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. O crime aconteceu na rua 21 de abril. A vítima, Fabiano Francisco Alves, de 21 anos. Esse rapaz foi alvejado por disparos de arma de fogo. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. Na cena do crime, ninguém deu qualquer informação que pudesse ajudar a polícia nas investigações. O corpo, evidentemente, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal da cidade de Caruaru. Um grave acidente deixou 4 pessoas mortas, sendo uma mulher, um homem, 2 crianças, e um acidente entre 2 carros. Esse fato aconteceu e chamou muita atenção no estado do Mato Grosso, próximo à Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o marido da vítima, pai das crianças, também morreu logo durante o socorro. As vítimas foram identificadas como Jacinto Fagnello e a Elisandra Aparecida de Freitas, além de João Vitor Freitas, de 5 anos, e Nicole Gabriel Rodrigues de Freitas. Familiares receberam uma foto das vítimas dentro do veículo, tirada momentos antes do acidente. Segundo informações, um veículo Sandeiro e uma Amarok bateram de frente na rodovia, sendo que os ocupantes da Amarok não foram encontrados no local. O veículo Sandeiro estava com a família, sendo um casal e as 2 crianças que morreram no local. Já as crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram na unidade de saúde. O motorista foi retirado dos destroços do carro pela equipe de bombeiros. Ele tinha ferimentos graves e conseguia responder informações aos bombeiros. O condutor teve diversos ferimentos e foi levado a um hospital da cidade, mas teve a morte divulgada horas depois. Leno, que tragédia, né, Leno? Já tivemos algumas tragédias semelhantes aqui na nossa região. Uma na pessoal ali do Dona Lica, né? Lembra? Sim, vindo de Natal. Exatamente. Final dia. Antes Essa matéria, evidentemente, de longe, a gente procura sempre regionalizar, né? Trazer as notícias mais próximas possíveis aqui de nós. Mas eu vi uma tragédia tão grande aí, uma família inteira, né? Sendo dizimada dessa forma, que me chamou a atenção. Eu não poderia deixar de compartilhar com os nossos ouvintes. E até porque trazemos semelhanças como você trouxe, de um acidente que aconteceu aqui na nossa região. É chamar a atenção verdadeiramente. Exato. Também dos condutores de veículos que tomem bastante cuidado. Abraçando aqui a Rejane Maria, um forte abraço para você, e também o Miguel Neto, também acompanhando a nossa live. Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pela central de rádio para fazerem deslocamento ao Hospital Regional Inácio de Sá. Pois, segundo informações, a vítima, um homem de 32 anos, deu entrada com lesão corporal oriunda de arma de fogo. A vítima informou que seguia pela estrada vicinal, sentido sítio Barreiro, juntamente com a sua esposa e sua cunhada, quando ouviu o estampido do disparo, o qual lhe atingiu no ombro esquerdo e o fez cair no chão. Mesmo assim, conseguiu levantar-se e correr. O homem não soube informar quem foi o autor do disparo, pois não deu para ver. Porém, relatou que tem um desafeto chamado Ninão.
Sendo assim, os policiais militares seguiram até Cachoeirinha. Na residência do provável suspeito, Ninão, colheram informações com ele e a esposa. E segundo os dois, ele teria passado o dia em casa, dormindo, sono do estupor. A arma do crime não foi encontrada no local. Por isso, os policiais seguiram para a delegacia de Salgueiro, onde foi instaurado o inquérito para apurar os fatos. Policiais militares prenderam em flagrante um homem com mais de 11 quilos de maconha. A ocorrência foi no bairro José e Maria, em Petrolina, também no sertão do estado de Pernambuco. O segundo Biesp foi ao local para dar apoio ao 5º BPM, quando foi informado que indivíduos fugiram do local. O homem em uma motocicleta foi abordado e encontrado cerca de 228 gramas da maconha escondida entre a carenagem do veículo. Após diligências complementares, foram encontrados mais aproximadamente 11 quilos, 150 gramas da maconha em sua posse. O homem foi conduzido juntamente com a droga para a delegacia de polícia civil para serem tomadas as providências legais. 7h58, abraçando aqui a Desilda, Zezinho dos Móveis e o Joel, o homem que todo dia faz uma limpeza na frente da casa. Eita, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Jonas. Agora, isso Jonas de Edito. É Jonas da Vassoura. Jonas Corintiano. Ele tá devendo. Jonas da Vassoura. Jonas... Corredor. Atleta. Jonas o que mais? Da Codorna. Eu nunca vi ter sobrenome como Jonas tem. Jonas Vigia também, como tá dizendo o Júnior aqui. É, Jonas, segurança. Ele tá trabalhando como segurança na escola, né? Impressionante, mas tem sobrenome Jonas, viu? Porque às vezes diz Leno de fulano, Júnior de Cicrano, Beto agora Barbosa. Jonas. Rapaz, Jonas tem sobrenome demais. Jonas. Mas não cumpriu a dívida ainda comigo. De trazer vassouras? Tá me defendendo uma vassoura feita com garrafa PET. Bem Diz interessante. que a vassoura dura 4 anos. A durabilidade. E eu imagino que sim. Principalmente se deixar de cabeça assim, o cabo para baixo e a vassoura para cima encostada na parede. Se ninguém mexer, ela passa 4 anos ali sem. Então, vamos esperar que ele traga para realmente fazer esse teste, né? A última do horário. Um homem identificado como Laurismato tentou suicídio na cidade de Parnamirim. Ele subiu no telhado de uma residência na rua Doutor Disseu Possuído e ameaçou se jogar. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu impedir que o homem se jogasse. Em seguida, o cidadão foi encaminhado para o hospital local para o tratamento necessário. Laurismato teve um surto, gritava que outras pessoas estavam lhe perseguindo para matar, para conseguir uma recompensa de R$1 milhão. Não tenho dúvidas que esse tratamento que esse rapaz vai fazer aí é psicológico. Lógico. Não tem como não. É uma doença da alma. O cara fazer uma coisa dessa, subir em um telhado, tentar se jogar. Enfim, lamentável. E quantas pessoas não estão com a mente voltada para isso ainda? Pelo amor de Deus, tirem isso das suas cabeças, viu? Tirem isso das suas cabeças. Enquanto há tempo. Com certeza. 8 em ponto. Vera, minha querida, aí na cidade de Caruaru. Forte abraço para você e para toda a sua família. Final do nosso programa. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Até amanhã, Beto. Até amanhã, voltamos às 7 da manhã com muitas informações aqui no programa A Hora da Notícia. Abraço, Júnior, muito obrigado. Fique na paz, fique com Deus. Um cheiro do Leno.